Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui, trazendo então a resolução da nossa prática de competência número 13 da disciplina ou componente curricular de princípios de fenômeno de transportes. Lembrando que essa prática ela está associada à transferência de massa, ao nosso estudo introdutório de transferências de massa e que vai ser a última prática na qual eu trago a resolução, já que a da unidade 14, né, a prática 14, ela está associada a uma pesquisa, então não está vinculado ali à resolução de uma lista de exercícios ou de algumas questões. Então vamos lá para a nossa última prática em forma de questionário. Então, primeira questão. Ao acrescentarmos um cubo de açúcar em água à temperatura ambiente sem mexê-lo e considerando os 8 tipos de mecanismo de transferência de calor, lembrando que eles são, então, dos mecanismos básicos, a difusão e a convecção, cada um temos 4 tipos, né, segundo R.D. Bird, é correto afirmar que o mecanismo físico responsável pela dispersão do açúcar nós temos aqui como alternativa, né, difusão térmica. Lembrando que a difusão térmica ela vai ocorrer pelo gradiente de temperatura, certo? Ali no caso a gente tem a temperatura ambiente e nós temos sem agitação. Convecção natural. A convecção ela vai acontecer pelo gradiente de densidade. Convecção forçada, difusão molecular e difusão forçada. Muito bem, como a gente tem basicamente um meio, né, que é o açúcar, um meio concentrado, grande concentração de açúcar, e a água com baixa concentração desse mesmo material no nosso soluto, o mecanismo que vai interpor essa transferência, essa dispersão do açúcar, vai ser exatamente o gradiente de concentração, essa diferença de concentrações. E quando eu digo necessariamente a relação obtida pelo gradiente de concentração, eu estou me especificando a difusão molecular, que ocorre então por gradiente de concentração. Temos aqui, no meu caso, a quarta alternativa. Perfeito? Vamos para a próxima. Certo soluto é adicionado em um meio com baixa concentração da espécie do soluto. Então você tem ali um meio com alta concentração e um meio de baixa concentração. E é iniciado um processo de agitação. Considerando então os mecanismos de transferência de massa, é correto afirmar que o mecanismo associado à dispersão do soluto é. Tudo bem, pessoal, a gente está falando aqui novamente que não vai ter o gradiente de densidade, mas vamos ter ali uma relação de concentração. Então a gente está falando de difusão, né, que é o principal foco da nossa unidade. No caso, dentre as difusões, a gente tem a difusão forçada, a difusão devida à pressão, né, ou gradiente de pressão, e a difusão térmica. No caso aqui, nós não temos ali um gradiente de temperatura, nem um gradiente de pressão, então dentro vai ser a difusão forçada, né? E esse forçamento da difusão vai ser associado exatamente ao processo de agitação, né? Então, iniciou-se aqui um processo de agitação. Esse processo de agitação vai forçar essa difusão a acontecer ou facilitar o processo da transferência de massa. E vamos para a terceira e última questão, que é uma questão de aplicação da lei de Fick. Então, um meio contendo uma concentração de 40 kg por metro cúbico de uma certa espécie A, então é uma pergunta genérica, não está se referindo o que é, simplesmente traz a espécie A, está separada de um meio com uma concentração igual a 100 kg por metro cúbico. Então nós temos aqui um gradiente de concentração. Vamos considerar aqui, então, eu tenho de 100 para 40. Lembrando que a transferência vai acontecer do de maior concentração para o de menor concentração, no caso que nós estamos estudando. Se tivesse interferência da pressão ou de temperatura, pode ocorrer o processo contrário. Eu posso forçar
a saída de concentração do de menor para o maior, mas tudo processo forçado, ok? Então aqui nós temos um gradiente de 60 quilogramas por metro cúbico da mesma espécie A. Certo? Então, uma placa de espessura de 20 centímetros, então ele traz para nós aqui a nossa espessura, ela é 20 centímetros, que é o equivalente a 0,2 metros. Considerando que o fluxo, o coeficiente de difusão entre a placa é de 2 vezes 10 a menos 6, então ele traz para nós o coeficiente entre a espécie e a placa, então nosso coeficiente de difusão DAB é de 2 vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. É correto afirmar que o fluxo da espécie A é igual a... Então vamos aqui calcular o fluxo. O fluxo pela lei de Fick, representando pela letra J, né? Então o fluxo de massa vai ser dado por DAB, o sinal de negativo indicando esse decaimento da concentração do primeiro para o segundo, quanto que ele está cedendo, vezes a variação de concentração, gradiente de concentração, dividido por L. Vou usar aqui uma representação, tá, gente? Aqui é 0,2, então eu vou colocar 2 vezes 10 a menos 1 metro, só para facilitar o processo de cálculo. Então nós teremos menos 2 vezes 10 a menos 6, vezes a nossa concentração, ou gradiente de concentração, que é 60, dividido por 2 vezes 10 a menos 1. A gente pode simplificar, então, esse 2 com este 2. Perfeito? Nós temos aqui 10 a menos 6 com 10 a menos 1. Podemos simplificar. Nós teremos aqui, então, 10 a menos 5. Então, note o que sobrou da nossa conta toda. Sobrou que o fluxo de massa ele vai ser 60 vezes 10 a menos 5. Porém, eu posso trabalhar um pouquinho porque 60 é 6 vezes 10. Então, eu posso reescrever isso como 6,0 vezes 10 a menos 4 quilograma para cada metro quadrado a cada segundo. Então, dentre as alternativas, eu tenho aqui no meu questionário a quarta alternativa, 6 vezes 10 a menos 4 quilograma por metro quadrado segundo. Perfeito? Pessoal, espero que essa resolução, esses exercícios resolvidos auxiliem vocês nos seus estudos dessa nossa unidade 13 e se preparem para a nossa avaliação em 2. Grande abraço e até mais. Fui!